todos, tudo bom? Mais um dia, mais uma escola dominical, estamos ao vivo aqui. Eu sou o Diácono Arilson e é muito bom estar com você mais uma vez. É a nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Quero, logicamente, contar com a sua participação. Amém, gente? Vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar essa aula, para que nós possamos, com certeza, ter a unção do alto, para que o Espírito Santo possa falar através de nós, para impactar as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós, Senhor, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós deitamos, porque nós acordamos e nós estamos vivos, Pai. Diante, meu Senhor, de tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor, como eu sempre falo, meu Pai fez conosco, meu Pai, igual na época lá de Moisés, Senhor, porque os nossos lares, as nossas casas estão com os umbrais ungidos com o sangue do Cordeiro. E por isso, meu Deus, nós queremos te louvar. Te peço, meu Senhor, abençoa, ó Deus, essa aula hoje da Escola Bíblica Dominical. Que seja, meu Deus, como eu sempre te peço, o teu Espírito a falar e não eu, porque eu me coloco diante do Senhor, diante, meu Pai, dos nossos irmãos, como apenas um canal, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa ensinar, para que o Senhor possa avivar, ó Deus, a nossa fé e encher os nossos corações com a tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa aula de hoje, para a tua honra, teu louvor e tua glória. Assim, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito e fará por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, mais um dia, né? Como foi falado semana passada, nós estamos dando continuidade aos trabalhos da igreja, porque nós estamos aglomerando, mas graças a Deus pela tecnologia. Mas graças a Deus porque nós podemos, ó Deus, estar aqui do nosso lar, falando com você, falando com outras pessoas, né? Falando com aquelas pessoas que buscam ainda ter um contato com Deus, não querem esfriar na fé. E hoje nós estaremos fazendo a nossa segunda lição da igreja, da lição da Escola Bíblica Dominical, intitulado A Igreja Viva. Né? Então hoje nós estaremos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Então, nós estaremos falando no livro de Efésios. Você que de repente não tem a revista, acompanhe aí na sua Bíblia. Falando Efésios no capítulo 1. Ok? Nós estaremos aqui disseminando a palavra e explicando. Amém? Então vamos lá para o texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto capítulo 1, no versículo 3. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, essa verdade prática já é algo de extrema relevância, porque quando ele diz que Deus nos elegeu, então quando ele nos elege, ele nos está dando a oportunidade, ok, de estar sendo alguém, instrumento nas suas mãos, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ora, então, como ele é criador de tudo, e ele é onisciente, onipresente e onipotente, então ele literalmente já sabe, já sabia que nós estaríamos precisando dele em todos os tempos. Então, por isso, que nós em Cristo recebêssemos essas bênçãos. Amém? Então, nós temos um objetivo geral aqui nesta lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais
concedidas por Cristo Jesus. Então vamos esclarecer aqui, né, um objetivo geral, como é que o nosso Deus nos abençoa, por quê, para quê, né, Ele nos abençoa e o que nós temos que fazer para que nós possamos estar aptos a a ter direito a essas bênçãos, amém? Então a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois nós iremos para os versículos 9, ok? O 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O 11. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. O 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós temos, meus amados, esses versículos que nos dão, né, essa condição de nós entendermos, né, sobre a questão dessas bênçãos espirituais, né, da sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Então me chamou bastante atenção quando ele diz aqui, olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Mas você pode estar perguntando nesse momento, o que é beneplácito? O que significa essa palavra beneplácito? Então a gente sabe que na Bíblia, às vezes tem algumas palavras que às vezes fogem o nosso vocabulário cotidiano, né, e acaba deixando que a gente não tenha um entendimento real daquilo que Deus quer falar com a gente. Então vamos entender o que é o beneplácito. Então o beneplácito significa o seguinte, uma aprovação, ok? Uma aprovação régia de autoridade de instância superior. Ora, uma aprovação régia de uma autoridade de uma instância superior. Então isso diz o seguinte para a gente, que o nosso Deus, ele é o único. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem o poder, que faz o que quer, a hora que ele quer, por quem ele quer e para quem ele quiser e aonde ele quiser. Ele abençoa, ele transforma, ele muda e ele nos torna uma nova criatura. Quer bênção maior do que essa? Ele nos dá o perdão de pecados, ele nos dá em Jesus a redenção, ele nos garante moradas no céu. Quer mais bênçãos do que essa? Então, quando você ouvir essa palavra beneplácito, já sabe que significa que é justamente uma autoridade superior, né? É uma aprovação régia de uma autoridade superior.
ok? Então é bastante interessante porque o nosso Deus, ele nos garante a vitória, ele nos dá promessas, ele nos garante essas promessas em Jesus. Agora, a gente recebe essas promessas de qualquer jeito? O que você acha? A gente recebe essas promessas de qualquer jeito ou nós temos que fazer por onde receber essas promessas, essas bênçãos? Então vamos, como eu sempre falo na nossa igreja, porque a ação de Deus, e a gente traz aqui para nossos lares, como também a ação de nós que somos pais, alguém que tem pessoas sob a sua responsabilidade, sobre a sua autoridade. Quando o seu filho chega para você e pede alguma coisa, para ele receber aquilo que ele quer, sempre há uma condição. E como a gente sempre fala, o nosso Deus é condicional. Então, primeiro nós temos que fazer a nossa parte para ele poder fazer a dele. E assim funciona também na nossa casa, ou não é? Quando o seu filho pede, mãe, pai, eu quero isso ou aquilo, no dia das crianças, no dia do meu aniversário, no dia de Natal, ele ainda predetermina a data que ele vai querer aquela bênção, que seria o presente, né? Seja ele de que estilo for esse presente. E aí o que acontece? Você vai acompanhando toda essa trajetória dele. Você vai acompanhando todo esse caminhar dele. Se ele tem obedecido, se ele tem respeitado você como pai ou mãe, as autoridades, se ele tem feito aquilo que agrada aos seus olhos. Então, se ele cumpriu tudo isso, quando chegar na data, o que vai acontecer? Você vai chegar, a sua bênção está aqui, o seu presente está aqui, né? Agora, com Deus é a mesma coisa, a diferença é que a bênção é espiritual, não é material. Ah, irmão Arilson, diácono Arilson, então você está falando para a gente que Deus não abençoa a gente materialmente? Abençoa, com certeza ele abençoa. Mas para isso, para nós recebermos bênçãos materiais, nós temos que estar com a nossa vida espiritual coladinha com Ele ali, em comunhão com Ele. Porque, ora, se você não está fazendo o que apraz aos olhos dele, se você não cumpre os seus mandamentos e estatutos, se você não é alguém que tem algo com ele, responda para você mesmo. Você se julga com direito de receber alguma bênção? Então é isso que eu quero que você entenda. Ah, mas o nosso Deus é um Deus cruel, o nosso Deus é um Deus ruim. Não, ele é justo. E para isso, ele dá todas as diretrizes que nós temos que fazer para que nós possamos alcançar dele essas bênçãos. Então é por isso que eu falo sempre, reflita sobre o seu caminho, reflita sobre as suas ações, reflita sobre o seu comportamento, de o que você pensa e como pensa. Reflita como você tem proferido, quais são as palavras que têm saído dos seus lábios. Vamos fugir, abandonar e não deixar que aquele versículo que diz que as pessoas louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele, porque isso não agrada ao Senhor. Então a Bíblia, ela nos dá essa garantia, a Bíblia, ela nos mostra como nós temos que proceder, e aí as coisas acontecem. E é justamente nessa hora que nós temos, né, aquela pessoa que é abençoada frequentemente e é aquela que já está há bastante tempo, mas não recebe nada. Qual a diferença de um para o outro? Qual a diferença de um para o outro? Se não é tão simplesmente o seu proceder diante de Deus, o cumprimento da palavra
o guardar os mandamentos e estatutos e o achar mercê diante aos olhos de Deus. Então reflita sobre isso, porque com certeza o nosso Deus, ele vai ter a condição de ser chamado a atenção pelo teu comportamento. Você vai atrair os olhos dele para você de acordo com o teu comportamento e a tua comunhão com ele, ok? Então nós temos aqui alguns objetivos específicos que nós iremos então refletir sobre a respeito da nossa posição em Cristo. Nós vamos refletir sobre isso. Também nós vamos evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e também explicar o que o Espírito Santo desempenha papel importante no plano da salvação, ok? Então vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então aqui já é bastante interessante, porque diz aqui, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Ora, com a humanidade caída. O que é uma humanidade caída, se não é tão simplesmente aquelas pessoas que abandonaram a Deus, que largaram o arado, que voltaram para trás? E a Bíblia também ela é muito clara, né? Quando as pessoas param para pensar, falam assim, Deus não se ira, Deus não se arrepende, ele se arrepende. Lá no livro de Jeremias diz que é porque agora, me perdoe, mas deu branco em relação à questão do capítulo e o versículo, mas é no livro de Jeremias, quando ele diz que, porque voltastes para trás, eu colocarei a minha mão sobre ti para o mal, pois estou cansado de me arrepender. Estou cansado de me arrepender. Então, por que houve o dilúvio? Porque Deus já não tinha mais prazer nenhum naquele povo daquela época. E aí ele achou quem? Achou Noé. Então salvou Noé, né, ali com toda a sua família. E daí, o plano dele de restaurar essa comunhão com o homem, com aqueles que foram caídos. Então, é uma vantagem que nós temos, né? Por quê? Porque Deus sempre está dando oportunidade. Deus sempre está dizendo para você, eu estou aqui. Independente de situação, independente de qualquer coisa, eu posso te abençoar. Ora, Ele está falando isso para você. Ele pode te abençoar. Então é o momento de você buscar se reconciliar com Ele. Buscar entrar nesse plano que Ele mesmo traçou para ter, né, essa restauração com aquele que está caído. Ora, restaurar caído é justamente Ele está falando com aquelas pessoas que um dia já estiveram na casa dele, que um dia já estiveram em comunhão com Ele, que um dia foram pessoas usadas por Ele, que um dia foram pessoas que levantaram a mão e o aceitaram como Senhor e único Salvador.
E alguma dessas pessoas largaram o arado. E aí ele quer restaurar. Ele quer restaurar essa comunhão contigo. Você quer? Você quer mudar a tua situação? Você quer ter paz? Você quer ter harmonia no teu lar? Você quer ter uma condição de ser alguém usado literalmente pelo Espírito Santo aqui nesta terra? Ser um propagador do Evangelho? Ah, irmão Arius, eu não sou do ministério. Não tem problema. Para você cumprir o ID, você não precisa ter título. Você não precisa ter cargo eclesiástico. Para você cumprir o ID, basta você ser um servo do Senhor. E quando você é um servo do Senhor, Deus te dá essa oportunidade. E diga-se de passagem, muitas das vezes você até trabalha mais e pratica mais do que muitos que estão no ministério e estão literalmente acomodados. Pense nisso. Pense nisso, porque com certeza Deus está falando com você nesse momento, dizendo: eu quero me reconciliar contigo. Você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Ele diz para você: vinde a mim. Mas o que vai acontecer se eu for a Ele nessa situação? Ele vai dizer para você: eu te aliviarei. Ok? Então pense nisso. Pense nisso. O ponto central é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ora, mas Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por quê? Através de Cristo Jesus. Por quê? Pare para pensar por quê. Porque Ele colocou o Filho dele aqui nesta terra para poder restaurar, resgatar esse povo. Resgatar pessoas que estavam sofrendo. Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Porque, como a palavra diz, as pessoas abastadas, é muito difícil dela aceitar e dela também entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela acha que ela tem tudo e ela não precisa de ninguém para nada e muito menos de Deus. Por isso que ele fala na própria palavra dele que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Coisa quase e literalmente impossível de acontecer, se a gente for olhar as proporções. Mas como o nosso Deus é Deus do impossível, como o nosso Deus é Deus do impossível, Ele faz aquilo que nós nem temos condições de imaginar. Nem temos condições de imaginar, porque o pensamento dele é diferente do nosso pensamento. Amém? Então vamos aqui no item 1. A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ele nos deu em Cristo esse privilégio da salvação. Ora, Ele só outorga esse privilégio da salvação para aqueles que se rendem a Ele. Ou você acha que Ele, vai liberar a morada do céu, a salvação para todo mundo? Ele é justo. Ele é justo. Então, nessa condição, o que acontece? Ele vai ver que você literalmente se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados, que você deu condição do Espírito Santo mostrar para você que você é um pecador e que você precisa se redimir desses pecados para que você possa servir ao Senhor e o aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Ora, quando você tem essa oportunidade e você aceita, e aí é o princípio de uma nova vida. Aí é o princípio de uma nova criatura. É o princípio, é o nascimento
de uma nova pessoa, é o nascimento de mais um que Deus chama de filho. Porque até então, meus amados, todos nós somos criaturas. Somos criaturas. Só que hoje, nós somos considerados filhos e não mais criaturas. Mas, Diácono Arilson, eu tenho 50 anos de idade. Já roubei, já matei, me drogo, faço um monte de coisas erradas, não respeito ninguém, não cuido da minha família. E ninguém nunca me ensinou a buscar esse Deus, a aceitar esse Deus. Então eu digo para você agora, não interessa a sua idade, não interessa o que você fez, não interessa o que você está fazendo. O que interessa é você abrir o teu coração quando ele fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei contigo e você ceará comigo. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meu amigo, a partir desse momento que você aceita essas palavras do próprio Deus e você sente a vontade de o aceitá-lo como Senhor e Salvador, a maior das bênçãos espirituais, que vai dar início a outras bênçãos. Porque aí tudo o que você já fez, todos os pecados que você já praticou, ninguém está dizendo aqui, porque Deus ele vai perdoar os teus pecados desde o momento em que você o aceita e desde o momento que você se batiza. Porque o batismo é justamente isso. É a morte quando você é imergido, é submergido nas águas. Você é mergulhado nas águas. Ali, por alguns milésimos de segundo, você para de respirar. Então, nesse momento, você está morrendo para o mundo. Quando você é trazido de volta, que você é tirado das águas e você respira, é o momento do teu novo nascimento. Você está nascendo de novo. Seus pecados foram perdoados. E aí começa uma vida com Deus. Começa uma vida, um caminhar com Deus. Então você vai ter que buscar, aprender as doutrinas, ler a palavra, para poder fortalecer a sua comunhão com Ele. Mas, irmão Arilson, como fica todos os pecados? Como fica o que eu já fiz? Ora, Deus, Ele perdoa os seus pecados. Mas Ele não te livra da consequência deles. Então, se você deve, pague. Ah, mas eu matei, estou com processo na justiça. Não tem problema. Se for haver condenação, cumpra. Mas o seu coração, mesmo preso, a sua mente está livre. E Deus aí sim vai agir na sua vida e daí depois você com certeza estará livre e vai poder cultuá-lo e também, quem sabe, vai depender de você, estar sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um servo de Deus, um homem que vai ser um pregador da palavra, um disseminador do Evangelho do Senhor. Mas os seus pecados foram perdoados. Você garantiu a morada no céu, que é a maior das bênçãos que cada um de nós pode ter. Você garantiu poder ver Jesus à sua frente, poder glorificar e exaltar a esse Deus lá na cidade celeste. Se você quiser isso, com certeza
você vai ter esse encontro com ele, amém? Então vamos continuar aqui. O item 1, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdade, adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo meio tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Este trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então eu falo para você, como nós começamos aqui, a doxologia. O que é doxologia? Você já ouviu essa palavra alguma vez? O que é doxologia? Então, vou falar para você o que é doxologia. Ela é uma forma de louvor e glorificação. É uma forma de louvor e glorificação. O que é isso? Doxologia. Você imagina agora o seu pastor, quando chegar lá na igreja e falar assim: vamos a doxologia a Deus. A igreja vai ficar: o que é isso? O que é que o pastor quer falar com a gente? Mas agora você já sabe. Doxologia significa uma forma de louvor e glorificação. Ok? Então aí vem a equipe de louvor e começa a louvar e a glorificar ao Senhor. Amém, gente? É bacana a gente aprender mais e mais da palavra e do significado dessas palavras, para que quando a gente esteja assistindo um culto, a gente não venha literalmente ficar sem saber o que está acontecendo. Então, fique atento. Fique atento, porque o nosso Deus, com certeza, vai ao seu coração. Vamos continuar aqui. As bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais, me perdoe. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, que vai do capítulo 1, do 3 e também do versículo 1 e 3 até o 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos, amar como Paulo: bendito seja o nome
do Senhor. Amém, gente? Então a gente entende aqui que nós temos sempre que estar glorificando a esse Deus. Nós temos sempre que estar dizendo bendito ao que vem em nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ora, quando ele diz que essas bênçãos espirituais, elas foram provenientes, elas vieram dos lugares celestiais. E aonde é que o nosso Deus está? Aonde é que o nosso Deus se encontra? Aonde? Então cabe a cada um de nós entender que a vontade dele é que nós façamos aquilo que ele quer que seja feito, que nós o glorifiquemos, que nós o exaltemos, que nós o reconheçamos que ele é Deus e único e não há outro. Ai, mas a minha mãe, o meu pai, ele cultua imagens, ele cultua santos, mas ele, quando ele quer alguma coisa, ele vai lá e dobra os joelhos por santo A, por santo B, mas não busca literalmente a Deus. Então a gente entende com isso, meus irmãos, que nós temos que ensinar a eles. Nós não podemos chegar e discriminá-los, não, nós temos que ensiná-los. Por quê? Porque literalmente eles ainda não têm o conhecimento verdadeiro da palavra. E nós, como servos, nós temos que ter paciência com aqueles indultos, aquelas pessoas que ainda não têm a fé literal no Deus Todo-Poderoso. Buscar fazer a vontade de Deus e ganhar almas, arrebanhar almas, arraigar almas para o reino de Deus. Amém? Então vamos aqui para o item 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Olha só como é que é interessante isso. Quando ele diz aqui, né, em relação com a experiência da conversão a Ele, essa nova vida é conferida somente a quem está em Cristo. Somente a quem está em Cristo. Ora, se é somente para quem está em Cristo, as pessoas que ainda não o aceitaram como Senhor e Salvador, responda para si mesmo, têm direito a essas bênçãos espirituais? E é isso que nós estamos aprendendo. Então, um exemplo, na sua casa, às vezes a mãe já é uma pessoa que se rendeu a Deus, mas o pai ainda não, ou o pai e a mãe e o filho ainda não, ou o filho já é e o pai e a mãe ainda não. O que nós temos que fazer para essas pessoas se renderem a Jesus? Já pararam para pensar? O que nós temos que fazer? Se não é tão simplesmente dar um testemunho verdadeiro de uma pessoa
que tem compromisso com Deus. Ah, irmão Maurício, o senhor está dizendo que, dependendo de algumas situações, eu tenho que ser bobo, eu tenho que baixar a cabeça? Você tem que ser sábio, você tem que ser forte, você tem que ser paciente, você tem que ter, em primeiro lugar, amor por aqueles que ainda não aceitaram, e também por qualquer outro que não está na sua família. Amor pelas almas. Você tem que mostrar para ele, não forçando a barra, mas você tem que mostrar para ele que a cada dia que ele se recusa a aceitar a palavra de Deus, é mais um dia que ele se recusa a ter uma vida de paz. Entendeu? Então tenha paciência com seus familiares. Tenha paciência para daqui a pouco você chegar e clamar e falar e gritar como Josué gritou e falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bacana. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não esqueça jamais dos teus familiares. Entrega a cada um todo dia nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Agora, nós não podemos isso. Nós não podemos negligenciar isso. Por quê? Nós temos que passar essa mensagem para os nossos familiares. Nós temos que passar essa mensagem. Se eles aceitam ou não, aí já é com eles. Mas a nossa parte nós fizemos. E quando chegar o dia, nós não iremos responder pelo sangue de ninguém. Porque a mensagem foi dada, a mensagem foi exposta, a oportunidade foi colocada. Mas foi ele que não quis. Como a palavra diz bem claro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então não abandone jamais os teus familiares. Eu quero até dar um exemplo de mim mesmo, diante dessa crise que nós passamos, desse coronavírus, que agora nós temos que estar longe dos nossos parentes, dos nossos familiares, não podemos ter um contato físico, porque ou de repente a gente leva e contamina, ou vai lá e é contaminado. Então, se nós amamos, nós temos que manter essa distância, mas nós não podemos abandoná-los espiritualmente. Então, o que o Arilson fez? Eu fiquei, literalmente, bastante preocupado e tenho falado com a minha família, tenho falado com a minha mãe, com os meus irmãos, levado essa palavra aos vizinhos, aos meus familiares em si, para que eles se rendam àqueles que ainda não são, para que eles aceitem ao Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo. Como da mesma forma liguei para a minha segunda família, que venceu os pais, a família da minha esposa, e conversei com eles também. E através dessa live, nós estamos falando com pessoas também que estão de repente na mesma situação. Não abandone os seus familiares nesse momento e jamais em qualquer outro momento, com crise ou sem crise. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. Exercite isso, faça isso. Mesmo que você ligue para ele e ele, não quero saber, e tem nada de Deus, tem nada de Jesus. Mas tenha paciência com ele. Porque a palavra de Deus nunca
é em vão. E vai chegar uma hora que ele vai lembrar daquilo que você falou para ele. E é justamente nessa hora que o Espírito Santo entra. Aleluias. Então ele entra e ele vai fazer com que ele se recorde dessas palavras, e nem que seja no último momento da sua vida, ele faça a sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Nem que seja no último momento da sua vida. Ele vai lembrar do que você falou para ele. Amém? Então você veja a relevância, a importância de nós propagarmos o Evangelho. De nós falarmos de Jesus. De nós divulgarmos aos quatro cantos que só Ele pode salvar, só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode transformar. Isso são bênçãos espirituais, que é o que fala a lição de hoje. Amém? Então vamos aqui agora para o item 2, tópico 2, que fala uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo significa dizer que Jesus é o centro de tudo. Ok? Cristocêntrica. Jesus é o centro de todas as coisas. Amém, gente? Então o que diz aqui? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Vou repetir. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Ora, que bacana! Que bacana! Remissão dos pecadores, perdão de pecados. Restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Cada um que tem essa remissão de pecados, cada um, mesma coisa da gente falar, glória a Deus. Então você sabe que na igreja, quando é feito o apelo e alguém aceita Jesus naquele momento, às vezes por uma pessoa só, a igreja se alegra. Por quê? Porque é mais uma alma que está indo para os caminhos de Deus. Mais alguém que está deixando este mundo de pecado, saindo da porta larga para entrar na porta estreita. E aí a gente faz aquela oração e diz, né, que o céu está tendo festa. Porque é mais um que está entrando. Então, quando a gente fala que o céu está tendo festa, nós estamos glorificando a Deus por aquela alma que se rendeu a Ele. Olha que bacana, que legal. Mais uma alma que se rendeu a Ele. Então, isso é para louvor da glória do Senhor nosso Deus. Amém? Então, no item 1 diz assim, a revelação do ministério. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Já explicamos o que significa isso. Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ora, meus amados irmãos, a revelação do mistério
O que é sério se não é a própria Bíblia? Se não é a própria palavra de Deus? Ora, se eu tenho uma frequência de leitura, se eu busco aprender mais de Deus, se eu me inclino mais para as coisas de Deus, se eu faço os meus ouvidos, estarem sensíveis à voz de Deus, e Ele vê que o meu coração está voltado literalmente para Ele, Ele vai revelando. Ele vai, como é que é feita essa revelação? Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te dando uma condição de interpretação da palavra de Deus genuína, ok? Genuína. Não é você ler a palavra e estar falando coisas que não tem nada a ver. Até porque se a gente fizer isso, na própria Bíblia está escrito que se a gente tirar ou acrescentar uma vírgula, vai ter com certeza uma sanção sobre isso. Então nós temos que buscar aprender a palavra, buscar entender a palavra, discernir a palavra, para poder nós divulgando a palavra. Por que isso? Porque imagina você, pensa comigo agora, alguém da sua casa, ou algum parente, ou algum amigo seu, vai chegar para você e vai falar assim: meu amigo ou minha amiga, eu ouvi isso, isso e isso, me explica essa parte da Bíblia, porque eu quero saber. Eu não estou conseguindo entender isso que eu ouvi. Então me explica. Se você tem essa comunhão com Deus, se você prima pelo conhecer da palavra, se você se inclina a estudar a palavra, o que vai acontecer? Você vai chegar para ela, vai pegar a Bíblia, vai abrir, vai ler aquilo que ela teve dúvida e vai explicar para ela. Só que às vezes, para que a gente fale sobre um versículo, nós temos que ler, às vezes, até 2 capítulos anteriores, para poder entrar no contexto, para poder não fugir do contexto. Mas é preciso estudar. E se você não tem esse conhecimento, se você não tem esse prazer de buscar mais, de entender a palavra, de se aprofundar na palavra, quando ela perguntar, a resposta vai ser direta: eu não sei. Eu também já ouvi isso, mas eu não sei te explicar. Então aquela pessoa naquele momento, mostrando para você que tinha sede desse conhecimento, tinha fome da palavra de Deus, ela vai continuar com sede, ela vai continuar com fome, porque ela esperava em você, que se diz um servo, que se diz um cristão, que se diz alguém que toda quarta, todo domingo, seja lá qual for o dia que tem culto na sua igreja, você está na igreja. Mas você acabou de provar para ela que você só está na igreja, mas não está em Jesus. Você me perdoe a palavra. Então busque, estude. Eu vou confessar para vocês aqui uma coisa que eu falei uma vez numa igreja onde eu congregava. Quando o pastor falava em seminário, e falava, e eu via que a Assembleia de Deus para cá, a Assembleia de Deus para lá, e eu fui e falei que eu jamais faria seminário, porque seminário só era blá blá blá, e que era tão simplesmente para esses cursos ganharem dinheiro e mais nada. E também falei que eu jamais entraria
e me congregaria numa igreja Assembleia de Deus. Eu falei isso. Eu proferi isso. Só que aconteceram coisas na minha vida e começou a eu ter que tomar decisões. Então aconteceu uma situação bastante grave. Fui parar numa Assembleia de Deus. Eu fui parar numa igreja Assembleia de Deus. E dali eu conversei com um pastor, que hoje meu amigo, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu considero como meu pai, o pastor Antônio dos Reis, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Vila Kennedy, aonde aquela família me adotou literalmente. E aí eu conversando com ele, nessa época, eu todo dia, 3 horas da manhã, estava acordado, buscando a Deus, lendo a palavra, buscando a presença do Espírito Santo, todo dia, lendo a Bíblia todo dia. E começou a me dar sede. Ora, eu já estava numa assembleia, quando outrora eu tinha falado que jamais eu entraria numa assembleia. E como eu comecei a buscar a Deus, ler a palavra, começou a me dar sede de aprender. E eu fui e falei com ele: pastor, eu quero fazer um seminário. O senhor tem algum que o senhor pode me indicar? E a igreja, na época, tinha um seminário e eu fui fazer. Fiz esse seminário. Depois eu fiz, hoje, graças a Deus, estou no grau Master do seminário. Sou alguém que amo ensinar o que aprendi. E é uma experiência que eu passei, que eu estou passando para você agora. Então Deus, hoje, pela misericórdia dele, ele viu no meu coração que eu era alguém que estava dedicado, era alguém que me esforçava, era alguém que buscava aprender mais, justamente pelo receio de alguém me parar, me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Hoje, pela misericórdia e pela graça do nosso Deus, do Espírito Santo, eu estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, alguém responsável pela parte de ensino e professor de escola dominical. Já dei aula e também em cursos de teologia. Então, ou seja, Deus, ele muda. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Isso é bênção espiritual. E que eu espero que você comece também. Porque o próprio pastor Pio, eu lembro que uma vez ele falou: eu nunca vi um obreiro que se esmera tanto em chamar as pessoas para fazer seminário. Ora, quando eu falava lá atrás que fazer seminário era blá 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 e era só para os cursos ganharem dinheiro. E vou dizer para você, o seminário que eu fiz, eu não paguei um centavo. Amém, gente? Então, sobre isso, tá bom? Então, essa é a condição, entendeu? Da gente aprender a revelação do mistério de Deus, como a gente estava lendo aqui. Então, vamos voltar aqui. Agora, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que, finalmente, será como Deus planejou.
Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude. A palavra grega para tempos não é o cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Olha que coisa bacana! Nessa plenitude dos tempos. Então, ora, céus e terras estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então a gente sabe que se hoje, desde quando aconteceu o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso, a primeira morte aconteceu, que foi a morte espiritual. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então, ora, se eles tinham uma garantia de vida eterna, a função de Adão era tão simplesmente governar e dar nome a tudo. Mas foi dada essa brecha e aí eles perderam, porque comeram daquilo, do fruto que Deus falou que eles não poderiam comer. Ali vieram várias sanções. A primeira, a morte espiritual. A segunda, a morte física. A terceira, o afastamento de Deus. As mulheres agora sentem dores no parto. Os homens têm que trabalhar e do suor do seu trabalho eles comerão. E aí a gente vai quando a Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Aquele que tem preguiça, a Bíblia diz lá em Provérbios, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então a gente vê que por causa de uma atitude, o homem teve toda essa condição de se afastar de Deus. Mas o nosso Deus, como nós já vimos aqui, ele quis e ele fez um planejamento para restaurar essa comunhão com os homens. Então essa restauração veio através de quem? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós conhecemos essa história do que sofreu, como padeceu, e ao final ele disse, está consumado. Então todos nós fomos comprados a preço de sangue, o céu foi rasgado, eu não preciso mais de sumo sacerdote para expiar pecados. O véu foi rasgado, eu falo com Deus a qualquer hora, a qualquer momento, na minha casa, na rua, no ônibus, no carro, aonde eu estiver, eu falo com Deus. Basta eu elevar o meu pensamento a Deus. E aí, essa restauração são para aqueles que aceitam. Você tem todo o direito de não aceitar. Você tem todo o direito de não querer. É opção sua, é o livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus é que você o aceite, que você venha, que você se deixe, dando a condição de ser restaurado, de ser reintegrado. Amém, gente? Então é essa a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então quando ele fala sobre essa questão da plenitude, que Deus é o cabeça de tudo, nós somos os membros do corpo. E o corpo, para andar, ele tem que ser perfeito. Senão, fica difícil. Amém?
Vamos para o item 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo, os crentes de ambos os povos de Cristo. Então, nós entendemos que a vontade absoluta de Deus é que nós estejamos dentro do seu propósito, que nós estejamos arraigados no seu exército, que nós estejamos com o nosso nome escrito no livro da vida, que nós estejamos prontos, assim como ele mandou os 70, depois ele mandou outros apóstolos, para ir para todos os cantos, propagar o evangelho. Como ele diz aqui, para fazer com que os outros também, levar os outros a fazer o mesmo. Ora, se eu evangelizo, se eu levo a palavra e consigo fazer com que as pessoas que estão ao meu redor absorvam isso, elas também vão propagar. Porque se nós propagávamos juntos, agora, se eu vou para um lado e ela vai para o outro, o alcance será maior. Graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia. Ora, eu estou na minha casa. Tem pessoas que estão assistindo, sabe-se lá de onde. Não está sendo propagado, não está sendo disseminado o evangelho, não está sendo falado que só Ele é Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único Redentor que existe e que o Espírito Santo está aqui para provar, para mostrar para cada um de nós que nós somos pecadores e que nós precisamos buscar a Deus, se render a Ele. Isso não é propagar o ID, não é propagar o Evangelho? Faça também o mesmo, replique. Replique. Busque alcançar outras pessoas para que essas outras pessoas façam o mesmo com outras pessoas e assim vai. Então paremos para imaginar que se uma pessoa alcançar mais 3, e cada uma dessas 3 alcançar mais 3, vá fazendo a conta. Vá fazendo a conta dessa cadeia e como é que essa cadeia vai aumentando, como que essa cadeia vai se disseminando. E aí, cada pessoa que aceitar, cada pessoa que se propuser a fazer isso, cada uma significa uma glória ao nosso Deus. Uma glória, uma exaltação ao nosso Deus. Um louvor ao nosso Deus. É isso que Ele quer que nós façamos. Não sejamos crentes, aquelas pessoas que só olham para a sua própria vida, para a sua própria família e os outros que se virem, não. Sejamos aquelas pessoas que aonde nós chegarmos, todos venham perceber, porque Deus disse que cada um de nós sejamos luz e sejamos sal na vida das outras pessoas aqui nessa terra. Amém, gente? Olha que bacana é isso. Olha que bacana é isso. Tudo isso culmina na glória de Deus. Amém? Então vamos agora para o tópico 3 que diz: o Espírito Santo penhor da nossa herança. O que é penhor? O que é penhor? Então vamos entender o que é penhor. Significa uma entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia. É uma garantia. Não tem aquelas pessoas que têm joias e vão lá na Caixa Econômica, no setor de penhora, e vai lá e fala assim: olha, eu quero penhorar essa joia, seja ela um cordão, um relógio, seja o que for. É ouro 18 quilates ou é um brilhante, não sei o que, eu quero penhorar. Então a Caixa Econômica chega lá
pega, analisa, realmente é um brilhante, realmente é uma joia, e aí ela vai falar assim, olha, a gente penhora sim, mas o valor que a gente vai poder te emprestar é X, você aceita ou não? Então, qual é a garantia que eu vou ter, que o banco vai ter, que eu vou pagar aquela dívida? É a joia que eu deixei empenhada. Se eu não pagar, a joia fica para eles. E eu não fico devendo nada ao banco. Não é assim? Se você já empenhou alguma coisa, ou conhece alguém que empenhou alguma coisa porque estava precisando de dinheiro, não é assim que funciona? Eu deixo a joia, você me dá o dinheiro, se eu não pagar, a joia é tua. Ah, tá. Mas ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Olha a garantia que Deus está dando para a gente, para que essas bênçãos sejam alcançadas. Olha só. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Primeiro, o selo do Espírito Santo. Abra bem os seus ouvidos agora. Abra bem os seus ouvidos agora. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Vou repetir, hein? Vou repetir. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Amém, gente? Então, olha a responsabilidade que o Espírito Santo tem. Olha a responsabilidade. Você tem ouvido a palavra? Você tem ouvido do Evangelho da salvação? Você tem fé em Deus, em Cristo? Olha só como é que funciona as coisas. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? E aí, se fala assim, poxa, a pessoa já está 1 ano na igreja, ainda não se batizou. Se eu estou na igreja há 1 ano e não me batizei ainda, eu ainda não tive essa vontade de me tornar uma nova criatura, significa que eu não tenho conhecimento e se eu já ouvi, eu não dei ouvido à palavra. Porque a pessoa, quando se entrega e ela se envolve com Deus, ela... que a Bíblia está dizendo, aquele que crê e for batizado. E se você está nessa situação, o meu conselho a você é pedir a Deus que essa crise passe o mais rápido possível.
e você tome tendência e fale com seu pastor: pastor, eu quero me batizar. Porque como nós já lemos aqui anteriormente, o batismo é justamente o momento de você abandonar este mundo para você deixar de ser tão simplesmente uma criatura para você ser um filho de Deus. É justamente o momento que os pecados serão jogados no mar do esquecimento. É justamente o momento que Deus está fazendo de você uma nova criatura. Agora, se você está na igreja e não está batizado, não busca se batizar e não tem vontade de se batizar, você está dizendo para Deus: eu não quero me tornar uma nova criatura. Eu não quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Você me perdoa, meu amigo, mas eu tenho que falar a verdade. Amém? Eu tenho que falar a verdade. E se eu não falar isso, o próprio Espírito Santo vai me cobrar. E eu não quero responder pelo sangue de ninguém. Então atente-se para isso. A parte 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrombo pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Que permanecem fiéis. Então nós entendemos que não basta eu estar na igreja, que não basta eu tão simplesmente ler a palavra como qualquer livro, que não basta eu ir para a igreja e mostrar para o pastor, para o ministério, que eu estou presente na igreja e não falto nenhum culto, que não basta eu abrir a boca para louvar, mas principalmente temos que ser fiéis a Ele, leais a esse Deus, cumprir os estatutos, cumprir os mandamentos, fazer aquilo que apraz aos olhos do Senhor. E aí sim, a nossa salvação está garantida. E nos colocarmos como instrumento nas mãos dele. Fazer a sua vontade, propagar o Evangelho, buscar aprender mais da palavra, se aprofundar na palavra. É isso que nós temos que fazer. Então eu costumo falar sempre: verifique como está o seu caminhar com Deus. Verifique como está, analise como está a sua conduta, o seu comportamento, como está o seu falar, o seu pensar, o seu olhar. Porque tem coisas que só Deus sabe. Nós, como seres humanos, meros mortais, não temos como entender ou como ver o que a pessoa está pensando. Como está o coração dessa pessoa neste momento? Se está alegre? Se está feliz? Se está um coração agradecido? Se está um coração que é templo do Espírito Santo? Eu não sei, eu posso falar de mim. Eu não tenho como falar nem da minha esposa, nem dos meus filhos, nem dos meus netos. Eu não tenho como falar de nenhum amigo meu. Eu tenho como falar de mim. Mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, Ele sabe como é que está o teu coração neste momento. Ele sabe como está a tua conduta neste momento. Ele está te avaliando em tudo neste momento. Então reflita. Veja se vale a pena ou se não vale a pena mudar.
A garantia da salvação, o nome já está escrito no livro. Mas a garantia da salvação é a fidelidade. É o compromisso de estar com Deus. E aí sim, quando ele estiver voltando naquele grande dia, nós teremos os nossos ouvidos abertos, sensíveis à voz da trombeta. E aí, aonde você estiver, as pessoas vão sentir a tua falta. Neste momento, você quer sentir falta de alguém ou você quer que as pessoas sintam a sua falta? Reflita sobre isso e tome a sua decisão. Vamos à conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o hino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém, gente? Autoridade divina que é o nosso Deus. Nós estamos cobertos desde quando estejamos em comunhão com Ele. Então, o que eu quero falar para você é que você reflita, olhe para dentro de você, busque se aperfeiçoar, busque conhecimento, busque entender como fazer o melhor para Deus. Busque isso. Se alguém falar gracejo, te criticar, amém por isso. Sabe por quê o amém por isso? Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E se começam a te criticar, se começam a te indagar, se começam a fazer com que você venha dar, é sinal que você está dando frutos. Ok? É sinal que você está dando frutos. Então, meu amigo e minha amiga, eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez dando essa aula, participando junto com você dessa aula da Escola Bíblica Dominical. Aí eu quero dizer a você, nós em breve estaremos com o nosso projeto de leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, versículo a versículo. E eu quero você participando com a gente. Você quer aprender mais da palavra de Deus? Você quer se aprofundar mais na palavra de Deus? Então venha conosco, fique atento, porque muito em breve esse projeto estará sendo lançado e eu quero contar com você. Eu quero contar com você. Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo da Bíblia. Para você que talvez tenha 50 anos de igreja e nunca conseguiu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, agora você vai ter a oportunidade. E por isso, fique atento, porque nós já estamos preparando tudo para que a gente comece com esse projeto, um projeto que foi colocado no meu coração por Deus. Porque as pessoas estão necessitadas, estão carentes da palavra. Se você tem sede e se você tem fome, você vai participar conosco. Amém? Pode ficar tranquilo, que não tem que pagar nada, que não tem que desembolsar nada. É totalmente livre e aberto e gratuito para todos. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo e que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês. Oremos para encerrar essa aula de hoje e agradecer a Deus por mais um dia. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor,
eu quero te exaltar, te glorificar e dizer aos quatro cantos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de ter aqui, meu Pai, esse tempo falado da Tua Palavra, divulgado a Tua Palavra e ensinado e também aprendido mais sobre aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer e como nós temos que nos proceder. Eu te louvo e te agradeço por isso, por esta oportunidade, Senhor. Quero entregar não só a minha vida, mas a vida de todos que estão participando conosco. Abençoa cada um deles, dê um excelente dia, cheio da Tua presença, dai paz, leve paz, meu Pai. E guarda-nos, meu Deus, a cada um, para que nós não venhamos ser atingidos, meu Senhor, por essa doença, Senhor, que está acontecendo, esse coronavírus. Unge, ó Deus, os umbrais das nossas casas e que o anjo da morte, ele não venha a entrar em nossos lares, Pai. Então eu quero entregar a minha vida, a vida de cada um de nós que estivemos juntos aqui neste momento, nas Tuas mãos e dizer, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. E assim que a Tua paz esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. E domingo estaremos novamente aqui às 9h30. Que Deus abençoe a todos.